Olá pessoal, esse vídeo tem o objetivo de apresentar a vocês algumas mudanças que foram programadas no relacionamento da OS com o orçamento e vice-versa. O nosso sistema permite, na tela de orçamento, através dessas duas opções, pós-FAT ou pré-FAT, gerar, ao aprovar um orçamento, gerar uma OS. No modelo pós-FAT, ao aprovar o orçamento, a OS é gerada, mas o financeiro vai ficar a cargo da ordem de serviço, porque ele é pós-faturamento. Então, o faturamento é feito quando a OS for concluída. Faturamento, entenda-se a geração do contas a receber. Já no modelo OS pré-FAT, o que ocorre é o seguinte: ao aprovar o orçamento, o contas a receber já é gerado, então eu posso cobrar os valores antes de executar o serviço, ok? Bom, alguns clientes têm a necessidade de, após gerar a OS principal, que é a OS que faz o relacionamento com o financeiro, também gerar outras OSs para complemento do serviço, porque muitas vezes um serviço demanda, um orçamento demanda vários serviços e esses serviços demandam várias OSs. Bom, até a versão anterior, este campo orçamento era um campo aberto para a digitação. Porém, isso estava nos causando alguns problemas devido a perdermos o controle sobre os lançamentos incorretos dentro dessa dinâmica. Portanto, nós mudamos essa dinâmica e criamos dentro desse processo o botão, esse botãozinho A, que está tanto dentro A de alterar, né, como nós temos em outros lugares, em outros campos das telas, o botãozinho A de alterar, ele atua tanto na tela de orçamento para mudar o campo da OS, como se eu estiver na OS, eu posso mudar o campo de orçamento. O processo vai ser idêntico, tanto faz fazer de um para outro ou de outro para um. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui para começar a ilustrar esse processo. Vou fazer uma OS fictícia. Faltou informar o cliente aqui. Vamos pegar aqui o cliente número 2 de teste. E aí eu tenho aqui OS pré-FAT. Meu configurador está indicando ela como a principal. Então vamos começar por ela. Vou abrir aqui um orçamento. Vou selecionar um item genérico de serviço. Vamos lá. Um valor aqui fictício. Ok. E eu poderia ir relacionando outros itens de serviço se eu precisasse. O que acontece? Quando eu aprovo esse orçamento, se eu for aprovar aqui, ele vai reclamar que eu não gerei as parcelas. Então vamos gerar as parcelas, digamos que seja em 2 vezes 28 mais 56 dias, que vai dar esta condição. Eu gerei aqui as parcelas. Posso ver as parcelas aqui pelo botãozinho mostrar parcelas. Eu vou aprovar esse orçamento. O que ele vai fazer? Ao aprovar esse orçamento, ele entra numa tela, se eu quiser gerar aqui os dados de CRM relacionados a esse orçamento. Eu vou cancelar aqui para me concentrar em mostrar. Eu vou me concentrar em mostrar a relação da OS com o orçamento. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos
já atualizado aqui na tela que este orçamento 3265 gerou a US 3558. Se eu abrir a tela da ordem de serviço, aqui com a US 3558, eu já verifico aqui que ele trouxe para mim o mesmo item que eu coloquei lá no orçamento. Muito bem. Por ser um orçamento do tipo pré-FAT, o que aconteceu foi que eu já devo ter o contas a receber gerado aqui. Tá? Observem que ele já gerou para mim. Vamos abaixar aqui para poder olhar todas as telas. Ele já gerou para mim o orçamento 3558, a US 3558, e já gerou duas parcelas de contas a receber. Então, eu já tenho essa informação aqui registrada. Esse é o padrão do sistema. Até aqui, na verdade, nenhuma novidade, a não ser algumas questões de tela, como ele atualizou automaticamente aqui esse campo, sem eu precisar navegar na tela. Também uma novidade é que nós passamos a mostrar aqui na tela do contas a receber o número do orçamento. Tá? Então, ele está aqui representado. Tá? E eu tenho aqui as minhas duas parcelas que eu gerei. Muito bem. Vamos supor que eu precise, neste orçamento, associar uma outra US. Digamos que além desta US que eu tenho aqui, desta ordem de serviço, eu preciso gerar uma outra US com algum outro serviço necessário dentro desse processo. Até mesmo porque, às vezes, no orçamento não vem um detalhamento tão específico daquilo que a gente precisa executar com as ordens de serviço, que às vezes, para os técnicos, precisa algo mais detalhado. Muito bem. Eu vou, então, cadastrar uma ordem de serviço aqui. Vou abrir uma ordem de serviço. Tá. Vou colocar o mesmo cliente, o cliente número 2 de teste aqui, certo? Pegar o contato que estiver aqui cadastrado, também de teste. Aqui, entraria nos itens, vamos pegar aqui os serviços. Vamos pegar aqui uma avaliação qualquer aqui. Então, e aí eu continuaria montando minha ordem de serviço dentro das minhas necessidades. Ocorre que essa base de dados está configurada para que, quando eu abro uma ordem de serviço, ela venha aqui com o tipo cobrar. Se eu tentar associar esta ordem de serviço a este orçamento, ele não vai permitir, porque na US pré-FAT, apenas a US principal, que é 3558, é que pode ser do tipo cobrar. As demais, as US secundárias, tá, são aquelas que são complementares de serviço, mas que não têm objetivos financeiros. Então, essa 3559, que é a US secundária que eu estou criando aqui, vou mostrar aqui que ele não vai permitir, porque está do tipo cobrar, depois nós mudamos o tipo. Então, ao clicar nesse botãozinho, ele abriu essa tela associar o S, tá? E pede o número do orçamento, qual orçamento eu quero associar. Já estou vendo ele ali, poderia pesquisar aqui na lista, né? Como qualquer outra funcionalidade do nosso sistema. Tá? Então, vou pegar aqui a US 3265 e vou associar o orçamento 3265, vou associar ao US 3559. Para orçamentos pré-FAT, a ordem de serviço precisa ser do tipo P, conforme pedido. Então, vamos alterar aqui o tipo desta ordem de serviço para tipo pedido, conforme pedido. E agora sim, se eu vier aqui fazer essa associação,
com o orçamento 3265, clico no botão associar, confirmo associar a OS secundária 3559 ao orçamento 3265, sim. OS associado ao orçamento com sucesso. Se eu quiser ver quais são as OSs que estão associadas a este orçamento, basta eu vir aqui na ordem de serviço, pesquisar as OSs do orçamento 3265, neste campo de filtro, clicar no botão mostrar que ele vai trazer. Ó, você tem duas aqui, o autoposto teste tem duas OSs. Ok? Muito bem. Dando continuidade aqui a esse raciocínio, então essa é uma primeira amostra de como associar uma OS ao orçamento. Eu posso fazer o contrário, eu posso desfazer este link, desfazer esta associação. Então, vamos supor aqui que eu esteja com a OS 3559 aqui na tela e eu quero desfazer a associação. Eu clico no botãozinho, ele vai trazer a mesma tela, vai dizer aqui ó, que teve um link manual. Vou desfazer a associação. Então, esta é uma secundária e somente será desfeito o link dela, sem alterar outros links. Associação desfeita com sucesso. Neste momento, se você olhar esta OS, ela não está mais relacionada com o orçamento. Então, o campo antes que era aberto para digitar um número qualquer, agora tem este botão. E essas duas funcionalidades, associar e desfazer a associação, estão fazendo uma série de consistências para evitar erros erros de operação que possam complicar muito os dados dentro do sistema, né? Isto é, gravar dados que não condizem com a realidade ou que vão gerar problema na sequência das operações. Eu também posso, vou voltar aqui na OS 3558, se eu quisesse desfazer a associação dessa OS que foi criada automaticamente, eu também poderia. Tá? Porque, veja, às vezes eu preciso mexer ou mudar, ou eu quero desfazer por algum outro motivo esse relacionamento aqui desta OS com esse orçamento, até para relacionar outra OS como principal com esse orçamento, eu até posso fazer isso. Clicando aqui, ele já me trouxe a OS e orçamento, simplesmente eu desfazer a associação. Aí ele já começa a entender e a controlar mais informações. A OS informada é a OS principal deste orçamento. Os seguintes registros de contas a receber foram localizados. Então, tem o 17.903 e 904. Como se trata de orçamento do tipo OS pré-FAT, os registros de contas a receber terão o link com a OS desfeito. Porque, veja, lembrando, o orçamento gerou... Deixa eu dar não aqui, só para a gente mostrar. O orçamento gerou esse contas a receber, essas duas parcelas que estão aqui, a parcela 903 e a 17.904. Está aqui a OS 3558, que é a nossa OS. Portanto, se eu desfizer a ligação desta OS com aquele orçamento, ele precisará desligar essa OS desse contas a receber. Porém, como se trata de uma OS pré-FAT, quem manda no contas a receber é o orçamento. Portanto, eu não posso perder essas duas parcelas lá do contas a receber. Então, vamos lá. Vou desfazer a associação. Ele está dizendo aqui que vai desfazer o link. Associação desfeita com sucesso. Significa dizer que a OS não está mais ligada ao orçamento. Observem que a OS 3558 está com orçamento 0. Se eu for aqui no orçamento e navegar aqui ir um para trás, aqui um para frente, já vou ver, atualizei a tela, vou ver que
neste orçamento a OS foi zerada. Porém, se eu for lá na tela do contas a receber e navegar aqui para pesquisar, eu vou ver que as duas parcelas elas estão com o S0, mas ainda com um link com o orçamento. Parcela o S0, mas ligadas ao orçamento, ok? Então, este procedimento, tá, ele desfez o vínculo da OS com o orçamento. Se eu refizer este vínculo, vamos supor que, da mesma forma, posso vir aqui pelo orçamento, vou clicar por aqui, vocês vejam que ele abre a mesma tela. Se eu for procurar lá a OS, vou encontrar aqui a minha OS 3558, vou fazer a associação, confirmo associar a OS principal 3558 ao orçamento 3265. Ele sabe que é a principal porque quando eu estiver associando uma OS a um orçamento que não tem nenhuma OS associada, é a primeira OS a estar sendo associada a ele, é a principal. A OS associado ao orçamento com sucesso. Tá? E eu já vejo aqui que no orçamento a OS já está aqui representada. Se eu for na ordem de serviço 3558, atualizar a tela dela, eu já vejo que o orçamento está aqui indicado. Se eu for na tela do contas a receber, eu vou verificar que a OS passou a estar aqui representada novamente. Ok? Então, esse é o procedimento padrão completo de associar e desassociar uma OS do tipo pré-FAT a um orçamento. Vou fazer um outro exemplo agora, que é o seguinte. Vamos, hipoteticamente, considerar a situação em que eu inicio pela ordem de serviço. Por um motivo qualquer, eu tive que iniciar pela ordem de serviço. Então, eu vou escolher aqui o meu cliente. Vou pegar aqui o nosso cliente teste 3. Abrindo uma OS. Vamos pegar um item. Um item qualquer de serviço aqui, só para dar sequência na nossa OS. Vou mudar o tipo para conforme pedido. Tá? Porque essa é uma OS que eu quero associar depois a um orçamento do tipo pré-FAT. Quer dizer, quem vai mandar no contas a receber é o orçamento e não a OS. Muito bem, criei a OS 3560. Agora, se eu vier aqui no orçamento, obviamente que para o mesmo cliente, o sistema faz checagem. Se você escolher o cliente diferente, ele não vai deixar. OS do tipo pré-FAT. O sistema não vai controlar, mas aqui eu vou usar o mesmo item. Tá? Isso significa dizer que quem tem que se preocupar com os itens de serviço gerados nesse processo de fazer link manual e desfazer links é o usuário. Tá? O sistema não está fazendo checagem de itens, dos códigos dos itens. Isso está a critério do usuário. Muito bem. Se agora se eu aprovar este orçamento, ele vai gerar uma OS. Porém, eu não quero gerar uma OS porque eu já tenho uma OS cadastrada. Nós já fizemos aqui a OS 3560. Então, o que eu posso fazer é vir aqui, tanto faz, de novo, eu posso partir deste ícone
de alteração de dentro da OS ou deste ícone de alteração de dentro do orçamento, tanto faz. Vou alterar aqui e ele me pergunta qual é o OS. Se eu estou dentro do orçamento, ele pergunta qual é o OS, né? Se eu estou dentro da OS, ele pergunta qual é o orçamento. Então eu quero a OS associar a 3560. Confirma associar a OS principal 3560, não tem nenhuma OS associada diretamente a esse orçamento, então nós fazemos OS associado ao orçamento com sucesso. Muito bem, ela apareceu aqui, OS 3560. Neste momento, eu tenho a associação e eu tenho um orçamento não aprovado, então vamos aprovar este orçamento para gerar o financeiro. Esse orçamento já está vinculado a uma OS, portanto, não será gerada uma nova OS. Continua mesmo assim? Porque o normal seria ele gerar uma OS, mas como eu fiz a associação antes de aprovar, ele já me avisa que eu já tenho uma OS. Ele está pedindo aqui para gerar as parcelas, que eu esqueci, vamos gerar as parcelas. Vamos supor aqui que seja 35 dias. Vou aprovar. Ele dá a mesma mensagem de antes, continua mesmo assim? Sim. Ele abre a tela de fazer o link aqui com o CRM, eu vou ignorar isso aqui. Não vou abrir a tela de licenças, enfim, só abandonei aqui os outros processos para me concentrar nessa explicação. Se nós formos, o orçamento está aprovado, se nós formos olhar o contas a receber, eu vou ter aqui o contas a receber gerado para o cliente 3, ligado na OS 3560, no orçamento 3266. Ok? Bom, o que acontece se eu desaprovar este orçamento? Se eu desaprovar, eu criei uma configuração nessa versão que permite que o usuário decida se ele quer ou não manter a OS. Existe uma configuração para isso. Eu cliquei ali na opção não, então ele reabriu o orçamento e manteve a OS. Tá? Então a OS continua existindo e relacionada ao orçamento. O financeiro, contas a receber, ele não existe mais. Tá? Aqui está já do 3558, aquele da OS 3560, vamos procurar aqui, ó, contas a receber da 3560, ele não vai achar. Tá? Por quê? Não tem mais, porque eu reabri o orçamento. Mas eu mantive a OS, que é uma opção que não tinha antes. Essa é uma opção nova no sistema. Tá? De novo, para isso tem uma configuração que tem que ser habilitada, porque o padrão é, ao desaprovar um orçamento, ele verificar se a OS estiver aberta, ele exclui a OS. Né? Ele faz as checagens, ele vê se o contas a receber gerado, se tiver alguma coisa baixada, ele não deixa, né, mexer. Se tiver finalizada a OS, ele não deixa mexer também. Tá? E normalmente, dadas essas condições, ele desempilharia o que ele gerou, né? A gente fala desempilhar porque são os vários processos que ele gerou ali em cascata. Ele gerou a OS, gerou contas a receber, então ele excluiu contas a receber e exclui a OS, na hora da desaprovação de uma OS pré-FAT. Tá? Nesta opção, eu mantive a OS. Ok? Vamos aprovar novamente para ver o comportamento. Ele diz que esse orçamento já está vinculado. Tenho que gerar as parcelas, faltou gerar aqui, vamos lá. Vou aprovar. Ele já está vinculado, portanto ele não vai gerar uma OS. Estou refazendo aqui.
Muito bem, então agora eu aprovei de novo. Se eu for lá no contas a receber, ele ganhou outro número, mas está aqui gerado o contas a receber novamente. Certo? A outra alternativa é a padrão. Se a configuração, eu não falei qual era a configuração é a seguinte. Aqui na central de configurações de vendas, a última configuração que se chama reabre orc mantém OS. Ele está aqui como sim, por isso que ele apareceu aquela pergunta. Se esta configuração não existir, ele não vai nem fazer a pergunta, ele vai tentar excluir a OS e o contas a receber. Que seria essa situação? Vou clicar no desaprovar, ele me diz, esse orçamento está vinculado a uma OS, deseja excluir a OS principal? Em caso negativo da resposta não, que eu dei antes, a OS não será excluída, a OS permanecerá vinculada ao orçamento. Ao aprovar o orçamento novamente, ele será associado à mesma OS. Caberá ao usuário ajustes manuais na OS, caso necessário. Em caso positivo, se eu clicar no sim, que é o que eu vou fazer agora, a OS vai ser excluída. Ao aprovar novamente uma OS nova, será gerada. Então, o orçamento foi reaberto. Se eu for procurar aquela OS, que eu ainda estou com a imagem aqui, porque eu estava com ela aqui na tela, mas se eu navegar para frente aqui, eu já não acho mais ela. A 3560 não tem mais. E se eu for no contas a receber, eles também não vão mais existir. Está aqui só da 3558, que era lá do cliente 2. A do cliente 3 foi excluída. Portanto, eu consigo ir e voltar neste processo de acordo com as minhas necessidades, diante do que for o dia a dia me apresentar. Ok, pessoal? Para concluir esse vídeo, quero mostrar aqui mais dois detalhezinhos. O primeiro é o label da OS aqui no orçamento, que fica em azul quando nós tivermos um link manual. Então, quando esta OS foi feita através de um link manual, esse label está em azul. Eu posso confirmar isso clicando no botãozinho Add Alterar e observar aqui que o orçamento, que está aqui a origem orçamento, está com link manual. Um outro detalhe que eu vou mostrar aqui, que é uma novidade, no contas a receber, além do número do orçamento estar aparecendo aqui neste campo, na lista do contas a receber, eu tenho uma coluna com o número do orçamento. Fomos buscar lá da outra tabela, que é uma tabela temporária lá no orçamento. Originalmente, nós temos no sistema que o fato gerador que é gravado no contas a receber é ou a venda, ou a OS, ou o contrato, quando vem lá de um faturamento de contratos, né? Mas, no caso aqui, eu estou trazendo essa informação para mostrar e facilitar um pouco aqui para quem precisa do número de orçamento dentro do contas a receber. Então, essa é mais uma novidade. Ok? Bom, era isso até esse ponto. O próximo vídeo agora eu vou falar sobre o mesmo assunto, porém tratando a OS pós-FAT. Tem algumas diferencinhas ali, alguns detalhezinhos, né? Porque a OS pós-FAT, como gera o financeiro lá pelo fechamento do contas pelo fechamento da OS, né? Algumas coisinhas são um pouquinho diferentes. O contexto geral é o mesmo, mas eu vou fazer um vídeo só da OS pós-FAT, ok? Muito obrigado e até a próxima.